Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Este é o programa Daqui para Frente. Nosso tema hoje é Marielle, que mais virá por aí? Que mais virá por aí? E eu quero começar a conversar com você sobre esse tema, lembrando de um texto dito por Jesus, que está lá em Mateus, Evangelho segundo Mateus, no capítulo 10, versículo 26. Diz assim: Portanto, não os temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. 6 anos depois, começamos a nos aproximar do desfecho desse crime hediondo cometido contra Marielle, uma vereadora muito estimada no Rio de Janeiro, que foi assassinada, ela e o seu motorista, o senhor Anderson, assassinados de uma forma brutal, emboscados enquanto estavam dirigindo-se num veículo para o seu lugar de destino, foram abordados e assassinados. 6 anos. 6 anos com todos nós perguntando insistentemente quem matou Marielle e por quê. Quem matou Marielle e por quê? 6 anos. É muito interessante a gente pensar nos dados que vieram à tona, porque a gente estava esperando que os dados que viessem à tona explicassem objetivamente o motivo pelo qual a vereadora Marielle Franco foi assassinada. Mas os motivos não apareceram. Com a descoberta, ou com a possível descoberta dos mandantes, um deputado, outro ministro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, outro deputado federal e um delegado, chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Esses são os acusados. Esses são os acusados. Inclusive, dada a capacidade que eles têm de interferir na investigação, estão preventivamente presos. E agora, a motivação não está clara ainda. Primeiro, é claro, trata-se de acusação e tudo isso certamente será devidamente investigado e comprovada a veracidade das acusações, aí então juízo e consequente punição. Assim esperamos. Assim esperamos. Agora eu quero destacar algumas coisas interessantes. A primeira coisa que eu quero destacar é que ah, quando Jesus Cristo disse que não há nada oculto que não seja revelado e não há nada encoberto que não venha a ser conhecida ou conhecido, às vezes a gente lê esse texto e a gente pensa que esse texto está falando de algo automático, ou seja, está oculto, mas vai aparecer, não foi revelado, mas será conhecido automaticamente. Vai haver uma intervenção miraculosa de quaisquer naturezas,
e, e as coisas virão à tona mais cedo ou mais tarde. Mas a experiência que nós temos tido com o caso Marielle é exatamente o contrário. E talvez essa experiência que a gente tem tido com o caso Marielle seja muito mais didática e muito mais hermenêutica, ou seja, muito mais próxima do entendimento desse texto do que a gente, num primeiro momento, preste atenção ou dê atenção. E do que é que eu estou falando? Do fato de que o caso Marielle, que levou tanto tempo para vir à tona, como está vindo agora, os possíveis mandantes, os executores a gente já sabe há algum tempo, mas os possíveis mandantes e, quem sabe, vem aí a possível motivação, e esperamos que sim, é fruto, na verdade, de uma mobilização nacional. Gente de vários matizes, eu posso me lembrar de jornalistas, de artistas, de gente do povo comum, gente comum do povo, insistindo em fazer a pergunta que não se calava: quem matou Marielle, quem mandou matar e por quê? Quem matou Marielle, quem mandou matar e por quê? E essa insistência, aliado ao fato, e isso tem de ficar muito claro, aliado ao fato de que houve uma mudança radical no governo federal, ou seja, a extrema-direita, o mandatário que era ligado à extrema-direita foi derrotado nas eleições e um trabalhista assumiu o seu lugar. Graças a essa mudança, nós tivemos uma mudança na Polícia Federal, nós tivemos uma mudança nas investigações, nós tivemos uma mudança nos investigadores. E é isso, mais a insistência de tantos fazendo a pergunta que não se calava jamais e não tinha de se calar mesmo, que é: quem matou Marielle, quem mandou matar e por quê? Esta pergunta começa a ser respondida porque nós fizemos uma mudança democrática no país. Na verdade, nós caminhamos na direção de recuperar a democracia quando nós derrotamos a extrema-direita nas urnas, quando nós derrotamos o antigo presidente da República, que muitas vezes, não poucas, muitas vezes foi acusado de envolvimento com a milícia, de envolvimento com coisas escusas, e é acusado de questões assim vergonhosas, como roubar joias, acusado de ser um mentiroso contumaz, e principalmente acusado de ser genocida. Sim, porque 700 mil cidadãos e cidadãs brasileiras morreram por displicência do então presidente da República no trato com a questão da saúde pública. Essa é a acusação que se faz. Para ser bondoso, para ser condescendente, displicência, para dizer o mínimo. Pois é, enquanto esse governo esteve no poder, o Estado, o Estado estava oculto para nós. Tudo que acontecia a partir do Estado estava oculto para nós. Tanto é que nunca nenhum presidente votou tanto tempo de sigilo quanto esse. Tudo estava colocado numa estante chamada 100 anos de sigilo. Gasto com cartão, 100 anos de sigilo. Compra de preservativos com cartão,
corporativo, 100 anos de sigilo. É, é, prática de medicina ilegal, 100 anos de sigilo. Nunca teve um governo que pediu tanto sigilo sobre o que fazia como esse, que, graças a Deus, foi derrotado nas urnas. E então o Estado estava oculto para nós. E por que eu estou dizendo isso? Porque três dos acusados de mandantes, os três acusados de mandantes do assassinato de Marielle, são do Estado. Deputado federal, ministro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro e chefe da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro é o Estado. É o Estado. É interessante porque a gente esperava que fosse o Estado paralelo, como as pessoas dizem. Inclusive, estava falando com a nossa produtora, a Nilza Valéria, e estávamos conversando sobre isso. A gente esperava que viesse à tona o que costuma se chamar de Estado paralelo, ou seja, bandidos que tentam dominar a cena do país e controlar territórios, etc. Mas qual não foi a nossa indignação ao ver que os mandantes são membros do Estado? Sim, a Polícia Civil é um aparelho do Estado. O poder legislativo é parte do Estado. E aí, os três mandantes estão localizados aí: legislativo e polícia. Um delegado geral da Polícia Civil do Rio de Janeiro, o outro ministro do Tribunal de Contas da União do Rio de Janeiro e o outro deputado federal. Assustador isso. Assustador. Então, se a gente não tivesse votado bem, se a gente não tivesse derrubado a extrema-direita, se a gente não tivesse decidido manter a democracia e votado para pôr fim ao que a gente, desde sempre, vem chamando de levante nazi-fascista no Brasil, provavelmente a pergunta que não queria calar-se continuaria calada. Quem matou Marielle? Por que mataram Marielle? E quem mandou matar Marielle? Essas respostas só estão começando a vir, e o que estava oculto e só está começando a ser revelado porque nós escolhemos a democracia, porque nós escolhemos governos sérios, realmente voltados para o povo, porque nós escolhemos um governo de centro-esquerda, um governo democrata, por definição, e que decidiu que essa pergunta não podia continuar calada. É disso que nós precisamos falar. Que mais virá por aí? E aí, William, o que mais virá por aí, William? Agora que a gente descobriu que membros do Estado parecem estar por detrás deste crime. O que mais virá por aí, William? Seja bem-vindo. Obrigado, Ari. Olá você, olá a todas e todos que nos acompanham aqui pela Rede TVT e pela Rádio Brasil Atual. É um privilégio, mais uma vez, estarmos conversando juntos aqui, no Daqui para Frente. Ari, que assustador, né? Um Estado envolvido no assassinato político. É assustador. E o que eu gostaria de trazer também, Ari, para esse debate é o sentimento. É uma questão, né, que eu percebi com relação aos evangélicos. Qual seria o sentimento que boa parte
do movimento evangélico brasileiro sempre demonstrou com relação ao caso Marielle Franco. Qual é o sentimento que eles sempre demonstraram, boa parte desse movimento evangélico? Infelizmente, muitos evangélicos eles se tornaram adeptos da seita messiânica herética bolsonarista. E essa seita acredita estar numa cruzada santa contra o mal. E eles veem, enxergam a esquerda como a encarnação desse mal. E assim percebem a ideia de a direita encarna os valores de Jesus de Nazaré. Isso mesmo. Eles reduziram a revelação do Evangelho a uma ideologia política religiosa de extrema-direita. Ou seja, se tornaram idólatras. Com isso, o que a gente consegue perceber? Essa luta que nós temos, a luta pelos mais vulneráveis, a luta pelos direitos humanos, o combate à desigualdade, o racismo, a misoginia, o simples cumprimento, né, da Constituição. O simples cumprimento da Constituição. O que é? Construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Isso tudo é a Constituição. Então, por isso tudo, esses evangélicos, né, entenderem como pautas de esquerda, aquelas pessoas que ousam defender isso, elas são demonizadas. Elas são demonizadas. É assustador a capacidade que os adeptos dessa seita têm de demonizar pessoas. Infelizmente, muitos deles nem percebem, mas eles transformaram o ódio numa virtude. E alguns até expressam isso de tal forma que eles encaram o ódio como um combustível, assim, um combustível até necessário para a sua militância política. Então, quando vem à tona, por exemplo, o caso bárbaro desse assassinato da Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, quando vem tudo isso à tona, aparece ainda mais a incoerência desses evangélicos, que se dizem parecidos com Jesus, porque essa é a ideia, né, do cristão, os pequenos cristos. Então, eles, ao invés de chorar com os que choram, ao invés de se unirem com aqueles que estão pedindo justiça, pelo simples fato de Marielle Franco pertencer ao aspecto político oposto ao que eles estão, ou seja, por ela ser de esquerda, ela é demonizada. Eles ficaram cegos de tal forma que não perceberam que eles se colocaram ao lado dos assassinos. Aquelas pessoas que se dizem corpo de Cristo, ou seja, seguidoras de Jesus, que são parecidas com Jesus, se colocam ao lado dos criminosos, dos assassinos. Alguém consegue conceber a ideia de Jesus segurando numa arma ali junto com aqueles assassinos para tirar a vida de pessoas inocentes? Mas parece que é isso que essas pessoas fazem. Elas conceberam essa ideia. É assustador isso. E fica cada vez mais assustador porque o tempo passa e essas pessoas não se arrependem diante do fato de demorar 6 anos em que poderia já ter sido resolvido essa questão, esse caso, mas não foi resolvido. Por quê? Houve obstrução nas provas, obstrução com relação à resolução desse crime. E de onde vem essa resolução, esse impedimento? De onde saiu esses impedimentos? Do próprio Estado. E quem geria esse Estado?
Quem geriu esse Estado? A extrema-direita. Um ano, Exatamente. um ano eles deixaram o poder. Em um ano, basicamente, está aí já está resolvido. Boa parte disso. Já pelo menos já sabemos quem mandou matar. Então agora vem essas questões, Nery. Quem foi que obstruiu? Quem fez esses impedimentos? Por quê? Quem fez? Quem ajudou? Quem contribuiu para que, nessa tentativa de não haver solução para esse crime? Quem foram essas pessoas? A gente precisa saber. Essa pergunta tem que estar. E muitos desses irmãos, dessas pessoas que dizem seguidores de Jesus, devem se arrepender e pedir perdão, inclusive à família da Marielle. Pedir perdão ao Brasil e dizer: olha, eu estive ao lado de assassinos, eu me arrependo disso. Porque eu deveria estar chorando com os que choram, eu deveria estar pedindo justiça, e ao invés disso eu me uni àqueles que tiraram a vida delas, aqueles que tripudiaram de uma pessoa, de uma família. Isso ali. A gente precisa falar e os nossos irmãos precisam conceber essa ideia. Em nome de Jesus, se arrependam, voltem ao Evangelho e façam o coro conosco. Por quê? Por que tentaram impedir a resolução desse crime? Por quê? Quem foi? São perguntas que precisam de respostas aí. É verdade. É verdade. Nós temos de levar isso muito a sério, porque, assim, ver membros do Estado envolvidos num assassinato político lembra aquelas coisas de republiqueta de bananas, né? Aquelas coisas de proto-tiranos, de gente que vive de tomar o poder para os seus próprios benefícios. Ou seja, fica parecendo aquela coisa dos velhos caudilhos, para quem o povo é só massa de manobra e o poder é só uma desculpa para o roubo, o assassinato, a mentira, etc. E a gente não pode permitir que uma nação do tamanho do Brasil, com a importância que o Brasil tem no contexto mundial e com toda a nossa luta pela democracia, toda a nossa luta pela liberdade, toda a nossa luta pela justiça social, a gente não pode permitir que um país como esse seja tangido por gente assim. A gente não pode Exato, permitir gente assim ocupando espaço no Estado brasileiro em exato. cargo nenhum, em lugar nenhum, em situação nenhuma. E tem de ficar e fica aqui a grande pergunta: como é que gente desse naipe chegou onde chegou? Quem deixou isso Exatamente. passar? Quem é que não viu? É por isso que tem todas essas acusações ao general Braga Neto, por exemplo. Não é? Ele não sabia, não avisaram para ele que o homem que ele nomeou como chefe da polícia tinha um histórico, no mínimo, suspeito, no mínimo suspeito. Desde 2018 Que já coisa havia essa é essa? desconfiança, né, no Rio de Janeiro. Exatamente, exatamente. Então, nós temos de lembrar que esses dados que estão vindo à tona agora, eles nos chamam a atenção para o fato de que nós precisamos aprimorar o nosso voto mesmo. E nós precisamos ser muito mais cautelosos, muito mais cautelosos. Nós temos de pesquisar mais, de buscar saber mais quem são aqueles que se candidatam, porque nós não podemos permitir que assassinos, nós não podemos permitir que bandidos tomem o Estado brasileiro. Sob hipótese alguma, de jeito nenhum. E tem Exato. mais. Os evangélicos, nós somos evangélicos. Só que nós dois somos da resistência evangélica, justamente aqueles que não se deixaram curvar diante desse ídolo que um grupo de evangélicos elegeu para substituir um verdadeiro Messias. Elegeu Não para aderimos à substituir seita. Jesus Cristo.
Nós não aderimos a essa seita, nós somos a resistência evangélica, que é muito grande, muito grande. Nós somos Exato, cerca de 30, 40% dos evangélicos lutando contra essa esse bando de pessoas que se dobraram a Baal, que passaram a exato. adorar esse mito maligno, esse mito diabólico. E nós temos de tomar posição, e eu concordo com você. A gente tem de convocar essas pessoas que se dizem nossas irmãs, que também dizem que são evangélicos, como nós, precisamos convocá-los e já ao arrependimento. E um Exatamente. arrependimento que não pode tardar. É assim, Isso. eles não podem assistir isso de maneira incólume, sem entrar em crise, sem pedir perdão, sem dizer: "Meu Deus, onde é que eu estava quando eu apoiei essa situação, uma situação como essa, gente como essa, governando o nosso país, destruindo tudo que nós acreditamos, tudo que nós pregamos, tudo o que nós ensinamos", porque é um Lembrando, né, Ari? absurdo. E tem mais, William, você mesmo me chamou a atenção para o fato de que esse policial, esse diretor de polícia, ele tem muitas coisas evangélicas. Ele nunca se confessou evangélico, verdade seja dita, mas ele tem nas suas redes sociais um bocado de mensagens evangélicas. O que quer dizer que, se ele não é evangélico, e eu espero de coração que não seja mesmo, pelo menos isso, né? Ah, ele andou muito próximo desses evangélicos que agora deveriam pedir perdão urgentemente. Urgentemente. Porque esse homem aí vive cheio de dizeres evangélicos nas redes sociais dele e por aí vai. Ele não se confessa evangélico, e eu espero que ele não seja mesmo, mas que ele andou próximo do grupo chamado evangélico que aderiu a essa seita bolsonarista, como você fala, andou. Tudo indica que andou. E isso tudo é vergonhoso. É vergonhoso. E, assim, livrar-se dessa vergonha é uma questão de arrependimento. E isso, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, isso é comigo e com você daqui para frente.